Todo mundo está obcecado com o T-Rex e o asteroide, mas o drama real aconteceu 180 milhões de anos antes. Nós costumávamos pensar que a tomada de poder foi gradual. Não foi. Foi violenta e rápida. Escavações recentes na formação Chaniares provam que os dinossauros tomaram o poder em um piscar de olhos geológico. E veja só, eles não fizeram isso por serem mais fortes. Eles fizeram porque eram máquinas de respiração de sangue quente. Os dados de 2023 confirmam que o metabolismo deles foi a arma secreta que os permitiu sobreviver aos monstros do Triássico. Reinicialização forçada da Terra. 252 milhões de anos atrás, o relógio biológico da Terra quase parou. Esta foi a extinção do Permiano-Triássico. Sem dúvida, este foi o pior evento individual na história do nosso planeta. Faz o asteroide que exterminou os dinossauros parecer uma pequena colisão de trânsito. No que é hoje a Sibéria, fissuras vulcânicas massivas chamadas traps siberianas se abriram. Elas não apenas entraram em erupção, elas sangraram lava por centenas de milhares de anos. Estamos falando de lava suficiente para enterrar todos os Estados Unidos continentais sob uma camada de rocha de 1 milha de profundidade. Mas a lava não era o problema principal. O gás era. As erupções bombearam gigatoneladas de dióxido de carbono e metano na atmosfera. A temperatura global saltou mais de 18 graus Fahrenheit. Os oceanos tornaram-se ácidos e quentes, atingindo temperaturas de 104 graus Fahrenheit perto do Equador. Os ecossistemas marinhos colapsaram instantaneamente. 95% de toda a vida nos oceanos desapareceu. Em terra, 70% de todos os vertebrados foram eliminados. As florestas desapareceram. O planeta foi reduzido a um vasto e silencioso deserto de fungos e cinzas. Por 10 milhões de anos, a Terra foi uma zona morta. Este período é chamado de Lacuna do Carvão, porque não restaram sequer árvores suficientes para formar depósitos de carvão. Foi um período de recuperação tão lento que a vida esteve por um fio. Mas aqui está o ponto. A evolução ama o vácuo. Com os dominantes gorgonopsídeos, massivos protomamíferos com dentes de sabre, desaparecidos, o palco estava vazio. O supercontinente Pangeia estendia-se de polo a polo, uma massa de terra seca, árida e brutal. Neste ambiente severo, perto do Equador, um pequeno grupo de répteis chamados arcossauros começou a se diversificar. Eles se dividiram em 2 linhagens principais. Uma linhagem levou aos crocodilos. A outra linhagem levou a algo inteiramente novo. A natureza estava testando 2 designs diferentes. Os arcossauros da linhagem dos crocodilos eram pesados, blindados e caminhavam sobre 4 patas com uma postura rastejante. Eles foram construídos para o poder. Os arcossauros da linhagem das aves foram construídos para a agilidade. Eles evoluíram uma estrutura de tornozelo única que lhes permitia recolher as pernas sob seus corpos. Isso parece um detalhe pequeno, mas mudou tudo. Significava que eles podiam respirar e correr ao mesmo tempo. Este truque fisiológico se tornaria a base de um império. A sobrevivência era apenas o começo da guerra, e os primeiros soldados eram surpreendentemente pouco impressionantes, avançando para 233 milhões de anos atrás. O local é a formação Ixigualasto, na atual Argentina. Os paleontólogos chamam este lugar de Vale da Lua. Este é o marco zero para a dinastia dos dinossauros. O clima aqui era sazonal, mas severo, repleto de planícies de inundação e vulcões ativos. Nesta paisagem perigosa, encontramos os primeiríssimos dinossauros verdadeiros. E a parte louca é que eles eram patéticos. Entre o Eoraptor. Esta criatura tinha apenas cerca de 3 pés de comprimento e pesava aproximadamente 22 libras. Parecia um lagarto magricela correndo em suas patas traseiras. Era um onívoro, o que significa que comia o que quer que pudesse encontrar. Insetos, pequenos lagartos, samambaias. Se você olhar para os seus dentes sob um microscópio, verá algo fascinante. Os dentes da frente têm forma de folha para plantas, e os dentes de trás são curvos e serrilhados para carne. A natureza ainda não havia decidido o que este animal deveria ser. Ele era um generalista, mas o Eoraptor tinha a postura de dinossauro. Suas pernas eram pilares verticais abaixo de seus quadris. Isso economizava energia. Enquanto outros répteis tinham que fazer flexões apenas para caminhar, o Eoraptor conseguia ficar de pé sem esforço. Mas o Eoraptor não estava sozinho. Vivendo logo ao lado dele estava o Herrerasauro. Este foi o primeiro sinal do terror que estava por vir.
O Herrerasauro era maior, chegando a até 20 pés de comprimento e pesando quase 800 libras. Era um carnívoro totalmente comprometido. Sua mandíbula tinha uma articulação deslizante única que lhe permitia agarrar presas em luta sem quebrar seus próprios ossos. Este era um predador de serviço pesado. No entanto, mesmo o Herrerasauro não era o rei do Triássico. Novas pesquisas de 2023 sobre os anéis de crescimento ósseo desses primeiros dinossauros revelam algo surpreendente. Eles cresciam rápido, muito mais rápido do que os répteis ao redor deles. Um réptil típico cresce lentamente ao longo de sua vida. Esses primeiros dinossauros tinham surtos de crescimento rápidos, atingindo o tamanho adulto em apenas alguns anos. Isso sugere que eles já tinham taxas metabólicas elevadas. Eles não eram lagartos lentos de sangue frio. Eles eram motores de sangue quente queimando energia para crescer e se mover. Mas, apesar dessas vantagens, eles ainda eram uma minoria. No ecossistema de Ixigualasto, os dinossauros compunham apenas cerca de 6% da população animal total. Eles eram raros, pequenos e viviam nas sombras. Eles estavam cercados por monstros que os mantinham na base da cadeia alimentar. É fácil esquecer que os dinossauros não assumiram a coroa imediatamente. Por 30 milhões de anos, eles foram cidadãos de segunda classe. Os verdadeiros governantes do Triássico eram os pseudosuquianos, os ancestrais dos crocodilos modernos. Mas estes não eram os predadores aquáticos de emboscada que conhecemos hoje. Estes eram monstros terrestres. O chefe indiscutível desta era o Saurosuco. Esta besta tinha 23 pés de comprimento e caminhava sobre 4 poderosos membros verticais. Pesava mais de 2 toneladas. Seu crânio tinha 3 pés de comprimento e estava repleto de dentes projetados para esmagar ossos. O Saurosuco era o predador de topo da Argentina. Ele podia partir um Herrerasauro ao meio. Na América do Norte, uma criatura semelhante chamada Postosuco governava a paisagem. O Postosuco tinha 18 pés de comprimento e era tão pesado na parte frontal que provavelmente conseguia se erguer nas 2 patas traseiras para atacar. Estes crocodilos terrestres estavam em toda parte. Eles eram fortemente blindados com placas ósseas chamadas osteodermas incrustadas em sua pele. Esta armadura agia como um escudo contra mordidas e também ajudava a armazenar cálcio. Eles ocupavam todos os principais nichos ecológicos. Havia herbívoros blindados como o desmatossuco e massivos predadores de topo. Os dinossauros literalmente não podiam competir. Eles eram pequenos demais para lutar e fracos demais para expulsar esses gigantes de seu território. Então aqui está o ponto. Os dinossauros sobreviveram ao não competir. Eles adotaram uma estratégia de evitação. Enquanto os massivos pseudosuquianos dominavam o mercado de grandes presas, os dinossauros permaneciam pequenos e rápidos. Eles caçavam insetos e pequenos vertebrados que os gigantes ignoravam. Eles utilizavam sua velocidade bípede para escapar. Era um impasse. Os crocodilos detinham o poder e os dinossauros detinham a velocidade. Sob condições normais, este equilíbrio poderia ter durado para sempre. Os dinossauros poderiam ter permanecido pequenos carniceiros semelhantes a ratos pelo resto dos tempos, mas o planeta estava prestes a lançar uma curva que ninguém previu. O tempo estava prestes a mudar e a chuva estava chegando. 232 milhões de anos atrás, os vulcões no que é hoje o oeste do Canadá, conhecidos como a província ígnea de Wrangellia, começaram a entrar em erupção. Estas não foram explosões curtas. Eles bombearam dióxido de carbono na atmosfera continuamente. Isso causou um pico súbito e intenso de aquecimento global. O ciclo da água entrou em aceleração máxima. Por quase 2 milhões de anos, choveu. Este evento é conhecido como o episódio pluvial carniano. As paisagens áridas e secas da Pangeia transformaram-se em planícies de inundação tropicais e úmidas. Vemos a evidência nas camadas de rocha por todo o mundo, da Itália ao Japão. O arenito vermelho e seco muda subitamente para argilito cinza, rico em matéria orgânica e cheio de depósitos fluviais. Esta mudança destruiu as plantas que os herbívoros de movimento lento comiam. As samambaias com sementes e a vegetação resistente do Triássico seco morreram. Em seu lugar, florestas exuberantes de coníferas e cicadáceas explodiram. É aqui que a biologia dos dinossauros lhes deu a vantagem. Os crocodilos terrestres e outros répteis arcaicos eram especializados para ambientes secos. Seus sistemas de excreção de resíduos conservavam água, e seus corpos pesados não eram adequados para o terreno lamacento e pantanoso.
Mas os dinossauros, eles estavam prontos. A nova flora, coníferas altas, exigia animais que pudessem alcançar as alturas. Os pescoços longos dos primeiros sauropodomorfos, os ancestrais dos pescoços longos, permitiram que eles acessassem esta nova fonte de alimento. Mais importante ainda, o metabolismo de sangue quente dos dinossauros permitiu que eles lidassem com o clima em rápida flutuação melhor do que seus primos crocodilos de sangue frio. No intervalo de apenas alguns milhões de anos, um batimento cardíaco no tempo geológico, os ecossistemas inverteram-se. Quando a chuva parou, os crocodilos terrestres estavam em declínio severo. Seus números despencaram. Os dinossauros, alimentados pela nova vegetação e carecendo de competidores, explodiram em diversidade. Eles não derrotaram os crocodilos em batalha. Eles os superaram através de uma crise climática. Este foi o ponto de virada. A Era dos Gigantes havia começado oficialmente e eles imediatamente voltaram seus olhos para novos territórios. Com o clima estabilizado, os dinossauros começaram a se espalhar para o norte. Em 2023, pesquisadores trabalhando na formação Otis Chalk, no Texas, encontraram vestígios de comunidades de dinossauros extremamente precoces, que provam que esta migração aconteceu mais rápido do que pensávamos. Mas o local mais famoso desta era é Ghost Ranch, no Novo México. Aqui encontramos a definição absoluta do sucesso dos dinossauros, o Coelophysis. O Coelophysis era um predador elegante de 9 pés de comprimento. Pesava cerca de 50 libras. Era leve, tinha ossos ocos e era rápido. Mas a coisa mais terrível sobre o Coelophysis não era o seu tamanho, eram os seus números. Em Ghost Ranch, os paleontólogos encontraram milhares de esqueletos de Coelophysis emaranhados. Isso nos diz algo crucial. Eles viviam e caçavam em bandos massivos. Imagine um enxame de lagartos de 50 libras, movendo-se como um cardume de piranhas em terra. Nada podia resistir a eles. Uma nova análise dos olhos do Coelophysis sugere que eles tinham uma excelente visão noturna. Eles eram provavelmente crepusculares, caçando ao amanhecer e ao entardecer. Eles também eram alimentadores oportunistas. Por anos, os cientistas pensaram que os pequenos ossos dentro dos estômagos dos Coelophysis adultos eram filhotes de sua própria espécie. Recentemente, varreduras avançadas mostraram que eram, na verdade, pequenos parentes de crocodilos, mas o ponto permanece. Eles comiam de tudo. No final do Triássico, cerca de 201 milhões de anos atrás, os dinossauros haviam dominado todos os continentes. O gigante de pescoço longo plateossauro estava marchando pela Europa, atingindo comprimentos de 33 pés e pesando 4 toneladas. Eles foram os primeiros animais a pastar nas copas das árvores. O ecossistema havia se reestruturado completamente. Os crocodilos terrestres estavam agora extintos ou empurrados para as margens, forçados a ir para a água onde seus descendentes, os jacarés e crocodilos modernos, permaneceriam. Mas assim que os dinossauros se sentiram confortáveis, o planeta decidiu tentar eliminá-los novamente. Pangeia, o supercontinente, começou a se rasgar. O Oceano Atlântico nasceu no fogo. A barreira estava prestes a se estilhaçar, criando as condições perfeitas para que monstros verdadeiros surgissem. A transição do período Triássico para o Jurássico é marcada por outro evento de extinção em massa, a extinção do Triássico-Jurássico. A província magmática do Atlântico Central entrou em erupção. Mais uma vez, a lava fluiu e a atmosfera sufocou com gases de efeito estufa. Metade das espécies na Terra foi extinta. Os últimos competidores dos dinossauros foram eliminados. Os dinossauros, aparentemente à prova de balas a esta altura, mal estremeceram. Na verdade, eles usaram este desastre para ficarem maiores, muito maiores. No início do Jurássico, um novo tipo de dinossauro apareceu no registro fóssil da Patagônia, Bagualia alba. Encontrado recentemente e descrito em 2020, este animal marca o momento em que os saurópodes se tornaram gigantes verdadeiros. Antes do Bagualia, os pescoços longos tinham tamanho modesto, mas durante este evento de extinção, a atividade vulcânica causou uma mudança na vida vegetal. As plantas macias e folhudas morreram, e apenas árvores resistentes e ricas em fibras sobreviveram. Para digerir este alimento de baixa qualidade, os animais precisavam de tanques de fermentação massivos, estômagos enormes. Para abrigar um estômago enorme, você precisa de um corpo enorme. A seleção natural impulsionou o tamanho. O Bagualia pesava 10 toneladas.
Tinha pernas em forma de pilar e dentes projetados para varrer folhas de galho sem mastigar. Eles engoliam pedras, chamadas gastrólitos, para moer a comida dentro de suas entranhas massivas. Este foi o modelo para os maiores animais terrestres da história. Ao mesmo tempo, os predadores estavam se atualizando. Na formação Kayenta, no Arizona, o Dilophosauro apareceu. Esqueça o pequeno lagarto cuspidor dos filmes. O Dilophosauro real tinha 23 pés de comprimento e pesava quase 1 tonelada. Era o predador de topo da América do Norte primitiva. Tinha uma crista dupla na cabeça, provavelmente para exibição para atrair parceiros ou intimidar rivais. Suas mandíbulas eram frouxamente conectadas, sugerindo que ele poderia ter comido peixes ou agido como carniceiro, além de caçar. Foi o primeiro terópode grande, abrindo caminho para os monstros que viriam a seguir. O mundo era agora quente, úmido e dividido em 2 continentes massivos, Laurásia no norte e Gondwana no sul. A separação isolou as populações de dinossauros, forçando-as a evoluir em direções diferentes. O palco estava montado para a Era de Ouro, mas algo mais sombrio estava evoluindo nas sombras para enfrentar esses titãs crescentes. À medida que predadores como o Dilophosauro cresciam, as presas tinham que se adaptar ou perecer. Isso desencadeou a maior corrida armamentista evolutiva da história. Na Inglaterra, na costa de Dorset, encontramos o Celidossauro. Vivendo há cerca de 190 milhões de anos, este foi um dos primeiros dinossauros blindados, ou tireóforos. O Celidossauro era um tanque. Caminhava sobre 4 patas e era coberto da cabeça à cauda por fileiras de espinhos ósseos. Estes não eram apenas para exibição. Estudos recentes sobre a microestrutura dessas osteodermas mostram que elas eram porosas e leves, mas incrivelmente fortes, como um capacete de ciclista. Este foi o bisavô do estegossauro e do anquilossauro. A lógica era simples. Se você não pode correr, você deve ser inquebrável. Esta pressão evolutiva forçou os predadores a ficarem mais espertos e fortes. Era um ciclo de retroalimentação. Armaduras mais grossas levaram a dentes mais afiados. Presas maiores levaram a caçadores maiores. Por volta de 170 milhões de anos atrás, o Jurássico Médio, os planos corporais dos dinossauros estavam estabelecidos. Os saurópodes eram a maquinaria pesada, limpando florestas. Os terópodes eram os caçadores de precisão, mantendo a população sob controle. Os ornitisquianos, comedores de plantas com quadril de ave, eram a resistência blindada. Mas há uma lacuna em nosso conhecimento. Os paleontólogos chamam isso de lacuna do Jurássico Médio. Fósseis deste tempo específico são raros. No entanto, em 2024, novas expedições na China e na América do Sul começaram a preencher essas lacunas. O que encontraram foi chocante. A diversidade já estava lá. Encontramos pegadas de carnívoros massivos na Austrália e dentes de predadores bizarros de pescoço longo em Madagascar. Os dinossauros haviam conquistado o globo inteiramente. O Triássico foi o ensaio. O Jurássico inicial foi o ato de abertura. Mas a próxima época traria as superestrelas. Os animais que toda criança conhece pelo nome estavam prestes a fazer sua entrada. Os gigantes estavam chegando a Morrison. A terra estava tremendo, mas os verdadeiros monstros estavam apenas acordando. A armadilha de predadores. 155 milhões de anos atrás, o oeste dos Estados Unidos não se parecia em nada com o que é hoje. Era uma vasta planície de inundação semiárida semelhante ao Serengeti, mas potencializada. Os paleontólogos chamam isso de Formação Morrison. Ela se estende desde o Novo México até Montana. Esta é a fonte individual mais rica de fósseis de dinossauros no hemisfério ocidental. É literalmente um cemitério. O governante deste domínio era o alossauro. Este é o leão do Jurássico. Era o predador mais comum de seu tempo, representando 75% de todos os fósseis de predadores encontrados nesta camada. Um alossauro médio tinha 28 pés de comprimento e pesava 2 toneladas. Mas aqui está o ponto. Eles não eram caçadores solitários. No Cleveland Lloyd Dinosaur Quarry, em Utah, encontramos 46 esqueletos individuais de alossauro em um único poço de lama. Por décadas, os cientistas pensaram que isso era uma armadilha. Eles ficaram presos na lama. Mas uma nova análise sugere algo mais sombrio. A densidade de ossos sugere que eles foram atraídos para lá pelo cheiro de carne podre e então se voltaram uns contra os outros. O alossauro foi construído para velocidade e violência, mas seu método de ataque era surpreendentemente específico.
Seu crânio era surpreendentemente leve, mas seus músculos do pescoço eram incrivelmente poderosos. Um estudo de 2021 mostrou que o alossauro usava uma estratégia de ataque de machado. Ele abria suas mandíbulas de forma extremamente ampla, quase 90 graus, e cravava seus dentes superiores na presa como uma picareta. Ele não esmagava ossos, ele cortava a carne para causar um choque massivo e perda de sangue. Mas o alossauro tinha competição, e vivendo bem ao seu lado, estava um monstro que o fazia parecer pequeno. O torvossauro era o bruto do Jurássico. Ele atingia 35 pés e pesava quase 5 toneladas. Enquanto o alossauro era ágil, o torvossauro era um tanque. Seus dentes eram grossos e serrilhados, projetados para esmagar vértebras. E então havia o Saurophaganax. Este é o senhor dos comedores de lagartos. Encontrado em Oklahoma, esta besta rara crescia até 40 pés, rivalizando com o T-Rex em comprimento. A formação Morrison era uma sala lotada cheia de maníacos empunhando facas. Para sobreviver aqui, você tinha que ser enorme, ou tinha que ser blindado. Os herbívoros olharam para essas ameaças e decidiram escolher ambas as opções. Esta era definida pelos saurópodes, os gigantes de pescoço longo, Diplodoco, Brachiosauro, Apatossauro e Camarasauro. Estes são os maiores animais terrestres que já existiram. Um Diplodocus halorum totalmente crescido poderia atingir 110 pés de comprimento. Isso é mais longo do que 3 ônibus escolares estacionados para-choque com para-choque. O Brachiosauro tinha 40 pés de altura, sendo capaz de olhar para uma janela do 4º andar. Por mais de um século, os cientistas lutaram para explicar como esses animais existiam. Um mamífero deste tamanho ferveria de dentro para fora, porque seu metabolismo geraria calor demais. A pressão em suas pernas estilhaçaria os ossos. Mas aqui está o segredo. Eles eram ocos. Varreduras recentes de vértebras de saurópodes mostram que elas eram preenchidas com sacos de ar, exatamente como as aves modernas. Este sistema, chamado pneumaticidade, reduzia o peso esquelético deles em 35% sem perder a força. Era uma estrutura em favo de mel. Se seus ossos fossem sólidos, eles teriam sido pesados demais para levantar seus próprios pescoços. Este sistema de sacos de ar também resolveu o problema do oxigênio porque eles tinham um fluxo contínuo de ar fresco, movendo-se através de seus pulmões constantemente. Ao contrário dos humanos, que têm que inspirar e expirar para obter oxigênio, os saurópodes tinham um sistema de fluxo de ar unidirecional. Isso alimentava seus corpos massivos. Mas a verdadeira maravilha da engenharia era o coração, que tinha que realizar um feito da física que ainda confunde os biólogos. Para bombear sangue 40 pés diretamente para cima até a cabeça de um braquiossauro, o coração tinha que pesar quase 900 libras. A pressão sanguínea necessária teria estourado os vasos sanguíneos de qualquer outro animal. Para prevenir derrames toda vez que baixavam suas cabeças para beber, eles provavelmente tinham sistemas de válvulas complexos em suas artérias do pescoço para regular a pressão. Eles precisavam de combustível, e muito dele. Um apatossauro adulto tinha que comer 1000 libras de vegetação todos os dias. Eles não mastigavam. Eles tinham dentes em forma de ancinho para despir galhos e engoliam a comida inteira. Seus estômagos eram tanques de fermentação massivos, onde bactérias quebravam a matéria vegetal resistente ao longo de semanas. Eles eram fábricas ambulantes, transformando florestas em fertilizante. Mas mesmo os gigantes têm uma fraqueza, então a natureza inventou um tipo diferente de defesa. Enquanto os saurópodes dependiam do tamanho, os ornitisquianos dependiam de armas. O mais famoso destes é o estegossauro. Este animal é frequentemente ridicularizado por ter um cérebro do tamanho de uma noz, o que é verdade, pesava cerca de 3 onças. Mas ele era uma obra-prima evolutiva. O estegossauro carregava 17 placas ósseas massivas ao longo de suas costas. Por anos, as pessoas pensaram que estas eram armaduras. Elas não eram. Elas eram cobertas por pele e vasos sanguíneos. Elas eram provavelmente para exibição, tornando-se vermelhas para intimidar, ou controle de temperatura. A verdadeira arma estava na cauda. O Tagomyser consistia em 4 espinhos, cada um com até 3 pés de comprimento, projetando-se horizontalmente da extremidade da cauda. O estegossauro podia balançar esta cauda com velocidade e precisão aterrorizantes. Na formação Morrison, encontramos uma vértebra da cauda de um alossauro com uma ferida de perfuração que corresponde à forma exata de um espinho de estegossauro.
O osso mostra sinais de cicatrização, significando que o predador sobreviveu, mas se afastou mancando em agonia. Outro fóssil mostra uma placa de estegossauro com uma marca de mordida massiva arrancada dela. Isto era combate ativo. Em 2022, o estegossauro mais completo já encontrado, apelidado de Sophie, foi analisado em Londres. O estudo mostrou que o estegossauro tinha uma força de mordida incrivelmente forte na parte de trás de sua mandíbula, capaz de cisalhar cicadáceas resistentes. Mas mais importante, suas patas dianteiras eram muito mais curtas do que suas patas traseiras. Isso lhe dava uma inclinação para baixo, perfeita para defender sua garganta e manter a cauda alta e pronta para atacar. Estes animais não corriam. Eles mantinham sua posição porque em um mundo de predadores de 40 pés, correr era uma sentença de morte. Mas do outro lado do oceano, uma revolução diferente estava começando, que mudaria o céu para sempre. Enquanto os gigantes marchavam pela América do Norte, a Europa era um arquipélago tropical. Parecia com as Bahamas. Em uma lagoa calma e salgada no que é hoje a Alemanha, Solnhofen, um pequeno animal caiu na água tóxica e sem oxigênio. A lama o preservou perfeitamente. Este é o Archaeopteryx. Descoberto apenas 2 anos após Darwin publicar sua teoria da evolução, ele permanece como o fóssil mais importante da história. Ele tinha os dentes, a cauda e as garras de um dinossauro, mas as penas e a fúrcula de uma ave. Ele era a ponte. Por muito tempo, pensamos que o Archaeopteryx era um planador desajeitado. Mas uma nova pesquisa de 2023 sobre a estrutura dos ossos de suas asas sugere que ele podia voar com seu próprio poder, embora provavelmente em surtos curtos e frenéticos como um fazão. Era um predador, caçando insetos e pequenos lagartos nas ilhas da Europa. Mas aqui está a parte louca. Nós realmente sabemos de que cor ele era. Em 2013, e refinado em 2020, cientistas analisaram os melanossomas, células de pigmento, em uma pena fossilizada. Era preto fosco, não colorido, não brilhante. Era uma criatura preta, semelhante a um corvo. Esta descoberta provou que as penas não evoluíram para o voo, mas para algo inteiramente diferente. Elas evoluíram para isolamento térmico. Os ancestrais do Archaeopteryx estavam correndo por aí com uma penugem de dinossauro milhões de anos antes para se manterem aquecidos. O voo foi apenas um efeito colateral acidental de ter penas mais longas nos braços. A natureza transformou um casaco em uma asa. A barreira entre a terra e o céu havia sido quebrada, e na Ásia os experimentos estavam ficando mais estranhos. A biota de Jehol. Avançando para o início do Cretáceo, cerca de 125 milhões de anos atrás. A ação se move para a China, especificamente para a formação Yixian. Este lugar é a Pompeia dos dinossauros. Erupções vulcânicas massivas enterraram um ecossistema inteiro em cinzas finas, preservando detalhes que geralmente apodrecem, pele, órgãos e penas. Aqui conhecemos o Sinosauropteryx. Este era um pequeno comedor de carne do tamanho de um guaxinim. E ele mudou tudo. As cinzas preservaram as faixas de cor em sua cauda. Ele tinha anéis de cor gengibre e branco. Ele tinha uma máscara de bandido sobre os olhos. Esta foi a primeira vez que olhamos para um dinossauro e soubemos exatamente como ele era. Depois veio o Microraptor, um pequeno dromeossaurídeo com 4 asas, penas em seus braços e em suas pernas. Ele era um biplano. Provavelmente deslizava de árvore em árvore. A análise de suas penas mostra que ele era iridescente, brilhando em preto e azul como um estorninho ou um corvo. Esses animais eram sociais, visuais e complexos. Mas a formação Yixian também escondia um monstro conhecido como Yutyrannus. Descrito em 2012, este é um parente do T-Rex de 30 pés. E ele era coberto por penas grossas de carpete felpudo. Isso prova que até predadores gigantes podiam ser peludos. Ele vivia em um clima fresco e temperado, e as penas o mantinham aquecido. A imagem do monstro réptil escamoso estava morta. A realidade era um mundo de aves predadoras gigantes. Mas de volta à América, os raptores estavam ficando sérios e assustadores. No início do Cretáceo de Utah, formação Cedar Mountain, o ambiente estava mudando, estava ficando mais seco, e um novo pesadelo havia evoluído. Este é o Utahraptor. Esqueça os monstros do cinema. Este é o verdadeiro. O Utahraptor tinha 23 pés de comprimento e pesava 1.500 libras. Tinha o tamanho de um urso pardo. Não era um ninja rápido e ágil. Era um lutador musculoso.
Sua famosa garra letal no segundo dedo do pé tinha 9 polegadas de comprimento. Mas, ao contrário de raptores menores que usavam suas garras para perfurar, o Utahraptor provavelmente usava sua garra para rasgar e abrir sua presa. Seus ossos da perna eram incrivelmente grossos, projetados para absorver o impacto de chutar presas massivas. Em uma descoberta em um local chamado Styx Quarry, paleontólogos encontraram um bloco de arenito de 9 toneladas repleto de esqueletos de Utahraptor. Havia um adulto, 4 juvenis e um bebê. Eles foram todos enterrados juntos em areia movediça. Mas eles não estavam sozinhos. Enterrado com eles estava um iguanodonte. Esta é a prova irrefutável da caça em bando. A evidência sugere que a unidade familiar estava caçando o herbívoro, ficou presa no lamaçal e pereceu unida. Isso sugere um comportamento social complexo. Eles cuidavam uns dos outros, eles se coordenavam. Vivendo com o Utahraptor estava a Gastonia, um anquilossauro construído como um dispositivo de tortura. Tinha espinhos projetando-se de seu pescoço, de suas laterais e de sua cauda. Tinha um escudo ósseo sólido sobre seus quadris. Sua existência inteira foi uma resposta ao Utahraptor. Você não podia morder a Gastonia sem se esfaquear. Esta dinâmica, o raptor lutador de peso pesado contra o cacto ambulante, definiu o início do Cretáceo da América do Norte. Era um combate brutal de curta distância. Mas os continentes estavam se afastando ainda mais, criando novos mundos isolados. À medida que o Cretáceo avançava, a Pangeia era história. A América do Sul separou-se da África. Este isolamento significava que os dinossauros em diferentes continentes começaram a evoluir para formas muito diferentes. Na Europa e no norte da África, um grupo estranho chamado Spinosaurideus apareceu. Na Inglaterra, encontramos o Baryonyx. Descoberto em um poço de argila, este animal tinha um focinho longo, semelhante ao de um crocodilo, e uma garra de gancho massiva em seu polegar. Dentro de seu estômago, cientistas encontraram escamas de peixe corroídas por ácido. Esta foi uma revolução, porque os dinossauros estavam invadindo a água. O Baryonyx era um especialista. Ele ficava na margem do rio, fisgando peixes como um urso pardo. Esta linhagem acabaria por levar ao monstro espinossauro no Egito, mas por enquanto, eles estavam experimentando um estilo de vida semi-aquático. Na África, a separação criou um ecossistema único. Versões precoces dos Carcharodontossauros, os lagartos com dentes de tubarão, estavam começando a surgir. Estes, eventualmente, se tornariam os maiores comedores de carne a caminhar sobre a terra, maiores até que o T-Rex. O isolamento da África transformou-a em um laboratório para gigantes. Enquanto isso, na América do Sul, os saurópodes estavam ficando ainda maiores. Os titanossauros estavam surgindo. Estes, eventualmente, fariam os gigantes do Jurássico parecerem anões. O palco estava sendo montado para o capítulo final e mais extremo da história dos dinossauros. A Era de Ouro do Jurássico estava terminando, o clima estava esquentando, o nível do mar estava subindo, criando o mar interior ocidental que dividiria a América do Norte ao meio. O mundo estava se tornando mais tropical, mais perigoso e mais fragmentado. O rei estava prestes a nascer e ele viria do lugar mais improvável. O mundo estava queimando e nas cinzas do norte o tirano estava dando seu primeiro suspiro. A era mais sangrenta da África. 95 milhões de anos atrás, o norte da África não era um deserto, mas um vasto sistema de pântanos de mangue e massivos deltas de rios, conhecidos como o Grupo Ken-Ken, que é amplamente considerado o lugar mais perigoso que já existiu na Terra. Em muitos ecossistemas você tem uma pirâmide, muitas plantas, menos comedores de plantas e pouquíssimos predadores. Em Ken-Ken, a pirâmide estava invertida. Fósseis mostram um número esmagador de predadores de topo vivendo lado a lado. Como? Porque eles dividiam os recursos. O governante da Terra era o Carcharodontosaurus saharicus. Esta besta tinha 44 pés de comprimento com um crânio medindo 5 pés. Seus dentes não eram estacas redondas de esmagamento como os de um T-Rex. Eram lâminas chatas e serrilhadas como facas de carne. Ele foi projetado para fatiar pedaços de presas vivas e deixá-las sangrar até a morte. Ele governava a linha da costa. Mas a água pertencia a algo mais estranho. Por um século, o Spinosaurus aegyptiacus foi um mistério. Os fósseis originais foram destruídos na Segunda Guerra Mundial durante o bombardeio de Munique. Nós tínhamos apenas desenhos.
Mas em 2014, e mais tarde com uma descoberta inovadora em 2020, uma equipe liderada por Nizar Ibrahim encontrou uma nova cauda no Marrocos. Isso mudou tudo. A cauda não era rígida como a de outros terópodes. Era alta, flexível e moldada como um remo. O espinossauro foi o primeiro dinossauro semiaquático conhecido. Ele tinha 50 pés de comprimento, mais longo que o T-Rex, mas tinha pernas traseiras curtas e ossos densos para ajudá-lo a submergir. Ele nadava como um crocodilo gigante, caçando peixes-serra que tinham 25 pés de comprimento. Vivendo ao lado deles estava o Deltadromeus, um predador rápido e ágil, e crocodilos enormes como o Elossuchus. Este ecossistema era uma panela de pressão. Se você pisasse na água, o espinossauro te pegava. Se você ficasse na terra, o Carcharodontossauro te pegava. Não havia segurança. Mas enquanto os pântanos da África estavam lotados, as planícies da América do Sul estavam criando algo ainda maior. Enquanto a África era um pântano, a América do Sul estava se tornando uma paisagem seca e árida, e aqui os Carcharodontossauros atingiram seu ápice absoluto. Entre os Giganotossauros carolinii. Descoberto na Argentina nos anos 90, este animal desafiou o T-Rex pelo título de rei. Ele tinha aproximadamente 43 a 45 pés de comprimento e pesava cerca de 8 a 9 toneladas. Mas aqui está o detalhe. Ele foi construído de forma completamente diferente do T-Rex. O Giganotossauro era esguio. Ele tinha 3 garras em cada mão. Seu crânio era longo e estreito. Um estudo em 2022 comparou as forças de mordida. O T-Rex podia esmagar ossos com 12.000 libras de pressão. O Giganotossauro conseguia apenas cerca de aproximadamente 6.000 libras. Ele não era um esmagador de ossos. Ele era um fatiador de carne. Ele caçava os titanossauros, dinossauros massivos de pescoço longo como o argentinossauro. O argentinossauro é o atual detentor do recorde de maior animal terrestre de todos os tempos. Estamos falando de um animal de 115 pés de comprimento e pesando até 100 toneladas. Uma única vértebra tem 5 pés de altura. Para derrubar algo tão grande, você não consegue fazer isso sozinho. Isso nos traz ao Mapusaurus. Intimamente aparentado ao Giganotossauro, estes predadores morreram juntos em um grupo de 7. Esta é uma evidência rara de comportamento social. Eles provavelmente trabalhavam juntos para isolar um titanossauro doente ou jovem, desferindo mordidas nele ao longo de horas ou dias até que ele colapsasse de exaustão. Este era um comportamento de tubarão terrestre, mas apesar de seu tamanho, esses gigantes estavam condenados. Por volta de 90 milhões de anos atrás, um evento de aquecimento global mudou o clima novamente. Os grandes titanossauros começaram a declinar e, com sua fonte de alimento desaparecida, os Carcharodontossauros sumiram. Eles foram extintos. O hemisfério sul silenciou-se. Mas enquanto os gigantes governavam o sul, o futuro rei estava se escondendo no norte, esperando sua vez. Enquanto os gigantes com dentes de tubarão governavam o sul, os ancestrais do T-Rex viviam na América do Norte como predadores de segundo escalão, agindo como os chacais do Cretáceo. Em 2019, paleontólogos em Utah anunciaram a descoberta do Morus intrépidus. Este minúsculo tirano viveu 96 milhões de anos atrás. Ele tinha apenas 3 ou 4 pés de altura no quadril e pesava tanto quanto um cervo. Ele era rápido, ágil e tinha os sistemas sensoriais distintivos de um tiranossauro. Ótimo olfato, ótima visão, mas nada do tamanho. Por 15 milhões de anos, esses mini-tiranos lived na sombra de um gigante norte-americano, Ciatis micerorum. Ciatis era um carcharodontossauro de 30 pés de comprimento que mantinha os tiranossauros sob controle. Enquanto o Ciatis estivesse por perto, os tiranossauros não podiam crescer. Eles eram ecologicamente suprimidos, mas quando o ecossistema mudou e os Carcharodontossauros foram extintos na América do Norte, o trono ficou vazio. Os tiranossauros não perderam tempo. Em um piscar de olhos geológico, cerca de 10 milhões de anos, eles explodiram em tamanho. Eles mantiveram suas adaptações de velocidade, as canelas longas e o pé arctometatarso, onde o osso do dedo médio é comprimido no topo para absorver o impacto. Eles mantiveram seus cérebros grandes. Eles apenas escalonaram tudo. Eles passaram do Morus, do tamanho de um cervo, para o Litronax de 30 pés no sul de Utah. Litronax tinha visão binocular. Seus olhos eram voltados para a frente, dando-lhe percepção de profundidade. Os gigantes mais antigos, como o Giganotossauro, tinham olhos na lateral de suas cabeças.
Os tiranossauros estavam evoluindo para caçadores de precisão. Eles estavam trocando dentes de fatiar por estacas de esmagamento. Eles estavam construindo a arma suprema. A terra era perigosa, mas a água era um lugar onde até os dinossauros não ousavam pisar. Durante o final do Cretáceo, você não podia caminhar de Nova York até a Califórnia porque a América do Norte estava cortada ao meio por uma massa de água massiva chamada Mar Interior Ocidental. Este não era território de dinossauros. Este era o domínio dos mosassauros. O Tilosaurus era o rei aqui. Crescendo até 45 pés de comprimento, era um réptil marinho aparentado aos lagartos monitores. Ele tinha uma segunda fileira de dentes no céu da boca para agarrar presas escorregadias. No Kansas, que era o fundo deste oceano, encontramos fósseis de Tylosaurus com restos de tubarões, peixes e até aves dentro de seus estômagos. Os peixes eram pesadelos também. O Chifactinus era um peixe com rosto de bulldog de aproximadamente 17 pés de comprimento. Temos um fóssil famoso de um Chifactinus que morreu porque tentou engolir outro peixe de 6 pés inteiro e a presa debateu-se dentro de seu estômago, rompendo seus órgãos. Acima das ondas, o céu ficava preto com pteranodontes. Estes não eram dinossauros, eram répteis voadores com envergaduras de 20 pés. Eles não tinham dentes. Eles colhiam peixes da superfície, mas o mar interior fez algo crucial para a evolução dos dinossauros. Ele isolou as populações. No lado oeste, Laramídia, os dinossauros tinham bastante espaço e terra. No lado leste, Apalaquia, eles ficaram isolados em um continente insular menor. É por isso que encontramos tantos dinossauros famosos no oeste, Utah, Montana, Alberta, e dinossauros estranhos e primitivos no leste, Nova Jersey. O mar interior agiu como uma barreira que forçou uma evolução rápida no oeste. Laramídia tornou-se uma fábrica de espécies. Longe ao norte, o desafio não era apenas predadores, mas uma escuridão que durava meses. Nós costumávamos pensar que os dinossauros eram animais tropicais, mas descobertas na formação Prince Creek, no Alasca, provaram que estávamos errados porque no final do Cretáceo, esta região experimentava meses de escuridão total. Durante o inverno, o sol não nascia por 3 ou 4 meses. A temperatura caía para perto de zero. E ainda assim, os dinossauros prosperavam lá. O predador de topo era o Nanoxaurus, o lagarto urso polar. Era um primo do T-Rex, mas com metade do tamanho. Crescia até cerca de 20 pés. Por que tão pequeno? A regra da ilha. Recursos eram escassos no inverno, então a natureza selecionou corpos menores que precisavam de menos comida. Ele provavelmente tinha uma camada espessa de penas para sobreviver ao frio. Os herbívoros estavam lá também. Pachyrhinosaurus, um parente do Triceratops, mas com uma protuberância óssea massiva no nariz em vez de um chifre, vivia em manadas. Como eles sobreviviam à escuridão? Eles não migravam. A análise da sua microestrutura óssea mostra que eles ficavam o ano todo. Eles provavelmente comiam cascas de árvores, samambaias resistentes e hibernavam ou entravam em um estado de torpor. Mas o dinossauro mais abundante ali era o Troodon. Na maioria dos lugares, o Troodon é raro. No Alasca, ele está em toda parte. Por quê? Porque o Troodon tinha os maiores olhos em relação ao tamanho do seu corpo de qualquer dinossauro. Ele era um caçador noturno. A noite eterna do inverno ártico era um paraíso para eles. Eles governavam a escuridão enquanto os outros dinossauros dormiam. Isso prova sem dúvida que os dinossauros eram endotérmicos, sangue quente. Um réptil de sangue frio congelaria completamente no inverno do Alasca. Esses animais estavam gerando seu próprio calor. Enquanto isso, nos desertos da Ásia, a areia estava preservando um momento de violência perfeitamente no tempo. Tesouros da Mongólia. Enquanto a América do Norte era úmida, a Mongólia era um deserto seco, e a formação de Adocta preserva um momento congelado no tempo há cerca de 80 milhões de anos, onde 2 dinossauros foram enterrados no meio de uma luta fatal. Este é o famoso fóssil Dinossauros Lutadores. Ele apresenta um Velociraptor mongoliensis e um Protoceratops. O Velociraptor tem sua garra letal cravada profundamente no pescoço do herbívoro. O Protoceratops tem o braço do raptor preso em seu bico, esmagando o osso. Eles pereceram enquanto lutavam entre si. Este fóssil confirma que a garra do raptor era de fato uma arma ofensiva usada para perfurar artérias vitais. Também mostra que os herbívoros eram defensores agressivos.
O Protoceratops tinha o tamanho de um porco, com um folho e um bico, e era a ovelha do Gobi no Cretáceo. Mas o dinossauro mais estranho da Ásia era o Therizinosaurus. Por anos tivemos apenas seus braços. Eles tinham 8 pés de comprimento com garras de 3 pés. Os cientistas pensavam que era um superpredador, mas quando encontraram o resto do corpo, era um herbívoro lento e de barriga grande. O Therizinosaurus era um dinossauro terapêutico. Ele usava aquelas garras massivas de Edward Mãos de Tesoura para puxar galhos de árvores, não para fatiar carne. Era um panda feito de pesadelos. Isso mostra o quão especializados os dinossauros estavam se tornando. A evolução estava ficando experimental. Mas antes de chegarmos ao fim, temos que falar sobre a criatura que via os ancestrais do T-Rex como um lanche. Antes de chegarmos ao fim do Cretáceo, temos que falar sobre a coisa que comia tiranossauros no café da manhã, nos pântanos costeiros do Texas, Montana e Carolina do Norte. Este era o Deinosuchus. Este era um jacaré que crescia até 35 ou 40 pés de comprimento. Pesava aproximadamente 8 toneladas. Seus dentes eram do tamanho de bananas e eram à prova de esmagamento. Encontramos marcas de mordida de Deinosuchus nos ossos de Apalachiosaurus, um tiranossauro primitivo, e Albertosaurus. Em 2020, um estudo atualizou as estimativas de tamanho e confirmou que o Deinosuchus tinha dentes do tamanho de bananas, capazes de esmagar cascas de tartarugas e ossos de dinossauros da mesma forma. Era o predador de topo dos canais de água. Imagine um jovem tiranossauro chegando à beira da água para beber. Ele pensa que está no topo da cadeia alimentar. De repente, a água explode. O Deinosuchus o agarra, o arrasta para baixo e realiza um giro mortal. Esta era uma realidade diária. Os dinossauros governavam a Terra, mas a água nunca era segura. À medida que o final do Cretáceo avançava em direção à marca de 66 milhões de anos, o mar interior ocidental começou a drenar. Os continentes estavam assumindo sua forma moderna. O clima estava esfriando levemente. O palco estava sendo limpo para o ato final. Os tiranossauros espalhados de Laramídia estavam prestes a evoluir para sua forma final e suprema. Os experimentos haviam terminado. A natureza havia decidido por um campeão. A evolução estava completa e a máquina de eliminação definitiva havia chegado, mas ela não tinha ideia de que uma rocha do tamanho de Manhattan já estava a caminho. 68 milhões de anos atrás, a cortina subiu para o ato final da era mesozoica na formação Hell Creek. Esta formação geológica cobre partes de Montana, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Wyoming. Hoje são terras áridas, secas, empoeiradas e erodidas, mas naquela época era uma planície de inundação úmida e subtropical que se parecia muito com os Everglades da Flórida, misturados com as florestas de sequoias da Califórnia. Esta não era uma selva tropical. Era um bosque repleto de coníferas imponentes, plantas com flores de folhas largas e samambaias. O ar era espesso com oxigênio. As estações eram distintas. Havia estações chuvosas e estações secas. Era o motor perfeito para sustentar uma vida biológica massiva. A quantidade absoluta de biomassa aqui era impressionante. O dinossauro mais comum não era um predador, era o Triceratops. Na verdade, 40% de todos os fósseis de dinossauros encontrados nesta camada são de Triceratops. Se você caminhasse por Hell Creek, estaria tropeçando neles. Eles eram os bisontes do Cretáceo, movendo-se em pequenos rebanhos ou grupos familiares, limpando a vegetação rasteira. Mas o ambiente estava mudando porque o mar interior ocidental, que havia dividido a América do Norte ao meio por milhões de anos, estava drenando. As pontes terrestres estavam se abrindo. Isso permitiu que novas espécies migrassem e se misturassem. Era um mundo cosmopolita. Animais da Ásia estavam cruzando para o Alasca e descendo, enquanto as espécies da América do Norte estavam se espalhando. Esta era a comunidade Clímax. A evolução teve milhões de anos para aperfeiçoar esses designs. Os animais aqui não eram mais experimentos. Eles eram os pesos pesados. Tudo era maior, mais blindado e mais perigoso do que no Jurássico. A corrida armamentista havia atingido seu limite absoluto. E sentado no trono estava o animal mais aterrorizante que já viveu, Tyrannosaurus Rex. O nome significa Rei Lagarto Tirano. É o único dinossauro que o público em geral se refere pelo nome científico completo. E por um bom motivo. Vamos olhar para as estatísticas dos pesos pesados. O espécime mais famoso é Sioux, encontrada na Dakota do Sul.
Ela tem 40 pés de comprimento e 13 pés de altura nos quadris. Mas em 2019, um espécime chamado Scott, de Saskatchewan, Canadá, assumiu o título. Scott era mais pesado, estimado em quase 19.500 libras, quase 10 toneladas. Este animal era mais robusto que um elefante africano moderno. Mas o tamanho não era a parte assustadora. Era o equipamento. O crânio de um T-Rex tem 5 pés de comprimento. Ele é construído como um bunker. Ossos sólidos e fundidos que podiam resistir a um estresse físico imenso. A maioria dos dinossauros carnívoros, como o giganotossauro, tinha crânios estreitos para fatiar carne. O T-Rex tinha um crânio largo para esmagá-la. Um estudo em 2021 reavaliou a força da mordida. O consenso: 12.800 libras de força por polegada quadrada. Isso é o suficiente para pulverizar osso fresco. Encontramos coprólitos, cocô fossilizado de T-Rex, que são 50% fragmentos de ossos. Eles não apenas retiravam a carne, eles comiam o animal inteiro. E veja só, eles não eram cegos. O clichê de "não se mova e ele não poderá te ver" dos filmes é um mito. O T-Rex tinha olhos do tamanho de bolas de beisebol que eram voltados para frente, dando-lhe uma visão binocular melhor do que a de um falcão. Ele poderia avistar um coelho a 3 milhas de distância. Seu senso de olfato era ainda melhor. Os bulbos olfatórios no cérebro de um T-Rex eram massivos, ocupando uma porção enorme da cavidade craniana. Ele podia cheirar uma carcaça, ou um rebanho vivo, a milhas de distância. Em 2024, o debate sobre lábios foi finalmente resolvido para muitos paleontólogos. Evidências sugerem que o T-Rex tinha lábios que cobriam seus dentes quando sua boca estava fechada, protegendo o esmalte. Então, em vez de um monstro com dentes tortos para fora, imagine uma criatura que parecia enganosamente calma, até abrir a boca para revelar 50 bananas serrilhadas. Temos provas de caça ativa, uma vértebra da cauda de um hadrossauro com um dente de T-Rex incrustado no osso, cercado por crescimento ósseo cicatrizado. O T-Rex mordeu, a presa escapou e o osso cicatrizou sobre o dente. Isso é uma prova inegável de uma caça fracassada. Mas a presa não estava facilitando. Se o T-Rex era a força imparável, o Triceratops era o objeto imóvel. Triceratops horridos e seu descendente posterior, Triceratops prorsus, eram tanques biológicos. Eles pesavam até 12 toneladas. Isso é 2 toneladas a mais que o T-Rex médio. Em uma colisão frontal, o T-Rex perderia. A cabeça de um Triceratops é um dos maiores crânios no reino animal, atingindo 8 pés de comprimento. Os 3 chifres eram de osso sólido cobertos por queratina, como uma unha, o que os tornava ainda mais longos e afiados em vida. Os 2 chifres da testa podiam atingir 4 pés de comprimento. Por anos, os cientistas discutiram sobre o folho. Era para defesa? Era para resfriamento? Era para exibição? A resposta é provavelmente os 3. Mas em combate servia a um propósito vital. Protegia o pescoço. O pescoço de um Triceratops era montado em uma articulação de esfera, permitindo-lhe girar a cabeça com a velocidade do relâmpago. Ele podia manter aqueles chifres apontados para um predador, não importava para que lado ele se virasse. Temos um fóssil conhecido como os dinossauros em duelo, encontrado em Montana. É um T-Rex, ou um Nanotyrannos juvenil, dependendo de para quem você pergunta, enterrado com um Triceratops. Eles parecem ter morrido juntos. O Triceratops tem dentes incrustados em sua coluna, e o predador tem o peito esmagado. É um instantâneo de um empate fatal. Este animal não era uma vaca passiva, era um rinoceronte multiplicado por 10. Tinha um bico que podia cisalhar uma pequena árvore como um par de cortadores de parafusos. Era agressivo. Encontramos folhos de Triceratops com marcas de perfuração de outros chifres de Triceratops. Eles lutavam entre si por dominância. Eles eram os motoqueiros do Cretáceo. Mas se você quisesse invencibilidade total, precisava de uma armadura que pudesse quebrar ossos. Vivendo ao lado do T-Rex estava o Ankylosaurus magniventris, o ápice absoluto da evolução blindada. Tinha 30 pés de comprimento, 6 pés de largura e era baixo em relação ao solo. Era coberto do nariz à cauda por osteodermas, placas ósseas fundidas na pele. Até suas pálpebras eram blindadas. Ele literalmente tinha obturadores de osso que podia fechar para proteger seus olhos. Não havia ponto fraco. Você não podia morder seu pescoço, você não podia morder suas costas. E então havia a clava da cauda. Esta era uma massa massiva de osso fundido pesando mais de 100 libras.
Estava conectada à cauda por vértebras rígidas e intertravadas que agiam como o cabo de uma marreta. Modelos biomecânicos mostram que um anquilossauro podia balançar esta clava a 40 milhas por hora. A força do impacto seria suficiente para estilhaçar a tíbia, osso da canela, de um T-Rex instantaneamente. Um T-Rex com uma perna quebrada é um T-Rex morto. Ele não pode caçar, ele morre de fome. Assim, a maioria dos predadores provavelmente ignorava anquilossauros adultos. Não valia o risco. O anquilossauro tinha uma característica estranha, uma passagem nasal complexa. Seu nariz era um laço tortuoso dentro de seu crânio. Isso provavelmente agia como um trocador de calor para resfriar seu cérebro ou para criar sons de ressonância únicos. Eles eram provavelmente tanques barulhentos e grunhintes que não temiam nada, mas o ecossistema também estava repleto de animais bizarros que desafiam explicações. Hell Creek bizarra. Por décadas, a formação Hell Creek em Montana foi vista através de uma lente muito estreita. Os museus queriam as superestrelas. Se você encontrasse um T-Rex ou um Triceratops, você tinha uma peça central. Todo o resto era apenas ruído de fundo. Isso criou um ponto cego massivo em nossa compreensão da teia alimentar. Tínhamos os gigantes e os lagartos minúsculos, mas nos faltava a classe média. Isso mudou drasticamente em 2014, quando os cientistas finalmente descreveram uma criatura que os intrigava há anos, Anzu williei. A mídia imediatamente e com precisão apelidou-o de Galinha do Inferno. Este não foi um apelido dado levianamente. O Anzu era um oviraptorossauro, um grupo de terópodes semelhantes a aves, mas foi construído em uma escala de pesadelo. Com 3 metros de altura no quadril e pesando aproximadamente de 500 a 600 libras, este animal não era um peru. Era um tanque biológico coberto de penas. Tinha um bico desdentado que provavelmente podia quebrar ossos, garras afiadas em suas mãos projetadas para agarrar e uma crista óssea alta em sua cabeça, semelhante à de um casuar moderno. A existência do Anzu muda a paisagem do Cretáceo. Ele era um onívoro. Isso significa que não estava apenas comendo plantas. Estava comendo ovos, pequenos mamíferos, lagartos e possivelmente dinossauros juvenis. Ele preencheu um nicho crucial que havíamos ignorado. Era rápido, estranho e altamente adaptável. Ele representa uma complexidade no ecossistema que prova que os dinossauros não estavam estagnados. Eles estavam se diversificando. O Anzu era um animal estranho e especializado prosperando à sombra do T-Rex, provando que a evolução ainda estava rompendo barreiras até o amargo fim. Vivendo ao lado deste monstro ave gigante estava um dos dinossauros mais famosos, porém incompreendidos de todos os tempos, o Pachycephalosaurus, o dinossauro cabeça de osso. Por um século, nós os retratamos na arte e nos filmes agindo como carneiros selvagens, parados em penhascos e batendo suas cabeças uma na outra em velocidade máxima. Isso cria uma ótima imagem, mas a física não se sustenta. Análises biomecânicas recentes do crânio e das vértebras do pescoço sugerem que uma colisão frontal direta em alta velocidade poderia ter eliminado o animal. A estrutura do pescoço provavelmente não suportaria as forças de compressão de 2.000 libras de dinossauro colidindo. A nova teoria é muito mais brutal, cabeçadas nos flancos. Eles provavelmente ficavam lado a lado e balançavam seus domos de osso sólido massivos, com 9 polegadas de espessura, contra as costelas um do outro. Era uma briga de rua, não um torneio de justa. Mas a verdadeira controvérsia em relação ao Pachycephalosaurus surgiu em 2020. Ela envolve outros 2 dinossauros, Dracorex e Stygimoloch. O Dracorex tem uma cabeça chata coberta de espinhos e parece um dragão mítico. O Stygimoloch tem um domo pequeno e espinhos massivos. O Pachycephalosaurus tem um domo massivo e protuberâncias minúsculas. A teoria proposta por paleontólogos como Jack Horner é que estes não são 3 espécies diferentes. Eles são o mesmo animal em idades diferentes. Isso é chamado de ontogenia, ou o estudo do crescimento. A teoria sugere que quando o animal é jovem, ele tem uma cabeça chata e espinhosa, Dracorex. Conforme atinge a puberdade, o domo começa a inflar e os espinhos permanecem enormes, Stygimoloch. Ao atingir a idade adulta completa, o domo absorve os espinhos, criando a cabeça lisa de bola de boliche do Pachycephalosaurus.
Se isso for verdade, é um pesadelo para a taxonomia. Significa que os dinossauros mudavam de forma tão drasticamente conforme envelheciam que pareciam espécies completamente diferentes. Isso implica que podemos ter superestimado o número de espécies de dinossauros em até 30%. Eles não estavam desaparecendo. Eles estavam apenas crescendo. Não podemos falar de Hell Creek sem abordar o motor que mantinha todo o ecossistema funcionando. Frequentemente, negligenciamos os hadrossauros, ou dinossauros bico de pato, porque eles parecem entediantes. Pensamos neles como as vacas do Cretáceo, comida lenta e estúpida para o T-Rex. Esta é uma subestimativa fatal do Edmontosaurus annectens. Este animal não era uma vaca. Era um titã que rivalizava com o T-Rex em tamanho. Alguns espécimes de Edmontosaurus encontrados nos últimos anos são impressionantes. Estamos falando de animais que atingiam 12 ou 15 metros de comprimento e pesavam perto de 8 ou 9 toneladas. Um Edmontosaurus adulto totalmente crescido era efetivamente imune à predação. Ele era simplesmente grande demais para ser derrubado por um único T-Rex. Os predadores provavelmente visavam os jovens, os doentes ou os idosos. Os adultos saudáveis eram fortalezas ambulantes. Nossa compreensão de sua biologia mudou para sempre com a descoberta da múmia Dakota na Dakota do Norte. Este fóssil não é apenas ossos. É uma preservação tridimensional de pele, ligamentos e tendões. Revelou que esses animais não tinham pés palmados, como acreditamos por um século. A luva de pele em suas mãos era, na verdade, uma almofada carnuda de suporte de peso, semelhante ao pé de um camelo ou a um casco. Eles foram construídos para longas caminhadas terrestres, não para nadar em pântanos. Dakota também revelou que eles tinham listras. Os padrões de escamas indicam macrocamuflagem. Eles tinham uma crista carnuda no topo de suas cabeças, como a de um galo, que não é preservada em esqueletos. Esta era provavelmente colorida e usada para exibição durante a época de acasalamento. Mas seu verdadeiro poder estava em suas mandíbulas. Eles possuíam baterias dentárias, contendo milhares de dentes que agiam como rodas de moagem. Eles podiam mastigar as agulhas de pinheiro, cascas e coníferas mais resistentes. Eles eram os herbívoros mais eficientes que o planeta já vira. Eles se moviam em rebanhos de milhares, moldando a paisagem, pisoteando florestas para criar planícies e abrindo rodovias para outros animais. Eles eram o combustível que alimentava o império do T-Rex. Existe um debate de longa data na paleontologia. Os dinossauros já estavam morrendo antes do impacto do asteroide? O ecossistema especializado de Hell Creek era frágil. Por anos, alguns cientistas argumentaram que a diversidade estava caindo, que os dinossauros estavam doentes e em vias de desaparecer. Estudos recentes de alta resolução da formação Hell Creek refutam amplamente isso. O ecossistema era robusto, era estável. A teia alimentar era incrivelmente complexa, desde os pequenos mamíferos e lagartos até o anzu, os raptores de Dakota e o T-Rex. Não há sinal de um colapso lento. Se você estivesse em Montana há 66 milhões de anos, veria um mundo próspero e dominante. Os mamíferos estavam restritos a nichos noturnos e pequenos, não porque esperavam sua vez, mas porque os dinossauros os suprimiam com eficiência extrema. No entanto, do outro lado do planeta, no que hoje é a Índia, havia problemas. As armadilhas do Decão, fissuras vulcânicas massivas na Terra, estavam entrando em erupção. Não estamos falando de um único vulcão, estamos falando de uma inundação de lava que cobriu milhares de milhas quadradas. Essas erupções expeliam enxofre e dióxido de carbono na atmosfera. Isso estava causando certa instabilidade climática. Houve curtos surtos de aquecimento e resfriamento. Isso pode ter estressado levemente o ecossistema. Talvez as cascas dos ovos estivessem ficando um pouco mais finas devido ao estresse. Talvez a vida vegetal estivesse mudando suas áreas de alcance, mas os dinossauros eram os sobreviventes definitivos. Eles haviam sobrevivido à chuva intensa do Triássico, à quebra continental do Jurássico e à elevação dos mares do Cretáceo. Eles estavam se adaptando. O Triceratops estava evoluindo para novas formas. O T-Rex estava discutivelmente ficando maior e mais especializado. Eles não tinham absolutamente nenhuma razão para suspeitar que seu reinado estava prestes a terminar. Eles eram os mestres do planeta. Haviam sobrevivido por 160 milhões de anos. Para colocar em perspectiva, os humanos existem há 300 mil anos. Os dinossauros haviam derrotado cada desafio que a natureza lhes lançou. O Sol nasceu em uma terça-feira,
aproximadamente 66 milhões de anos atrás. Parecia um dia qualquer. Um T-Rex rugiu ao longe. Um dromeossaurídeo perseguiu um lagarto. Um Edmontosaurus mastigou uma conífera. Era o dia a dia habitual. Mas bem acima da atmosfera, uma rocha de aproximadamente 10 a 15 quilômetros de largura se aproximava do planeta a uma velocidade de 72 mil quilômetros por hora. Era maior que o Monte Everest. Estava viajando 20 vezes mais rápido que uma bala. Não era apenas uma rocha, era o botão de reinicialização. O tempo havia acabado. O rei rugiu seu desafio final para o céu, mas o céu respondeu com um segundo sol que estava prestes a queimar o mundo até as cinzas. A data é aproximadamente 66 milhões e 38 mil anos atrás. A estação é o final da primavera, com base nos ciclos de crescimento de flores e fósseis de peixes encontrados recentemente. O asteroide é um condrito carbonáceo, feito de carbono e sílica. Ele atinge a península de Yucatán, no atual México, um mar raso na época. A física de um impacto nessa velocidade é difícil de compreender. O asteroide se move tão rápido que a atmosfera não consegue sair do caminho. O ar à frente da rocha é comprimido em uma onda de choque que se transforma em plasma. Este plasma é mais quente que a superfície do Sol. Antes mesmo de a rocha tocar a água, a pressão do ar sozinha abre um buraco no fundo do oceano. Quando atinge o solo, não apenas o esmaga, a crosta terrestre se comporta como um fluido. É chamado de fluidização acústica. A rocha espirra. Por alguns segundos, uma montanha de rocha líquida e granito sobe 40 quilômetros no ar, 2 vezes mais alto que o Everest, antes de desabar de volta. Este colapso cria uma cratera de quase 200 quilômetros de largura e 32 quilômetros de profundidade. A energia liberada é estimada em 100 teratonas de TNT. Isso é 2 milhões de vezes mais poderoso que a arma nuclear mais forte já testada, a Tsar Bomba. Em segundos, tudo num raio de 1000 quilômetros é simplesmente vaporizado, não queima, deixa de existir. A onda de choque viaja para fora em velocidades supersônicas, achatando florestas por toda a América do Norte. Se você estivesse no Texas, a cerca de 1.600 quilômetros de distância, seria derrubado e ficaria surdo antes de ser incinerado pela radiação térmica. Terremotos massivos, de magnitude 11 ou 12, ondulam pelo planeta. O solo se move como o oceano. Esses tremores são tão poderosos que desencadeiam erupções vulcânicas do outro lado do mundo, na Índia, levando as armadilhas do Decão ao limite. Mas o monstro imediato era a água. O impacto gerou um mega tsunami. Não estamos falando de uma onda de 30 metros. Estamos falando de uma onda inicialmente com 5 quilômetros de altura. À medida que se espalhava, permanecia com centenas de metros de altura, varrendo a costa da América do Norte e avançando terra adentro por centenas de quilômetros, apagando tudo em seu caminho. 15 anos de escuridão. Os incêndios que discutimos no capítulo anterior acabaram se apagando, mas o verdadeiro mecanismo de extinção estava apenas começando. Não foi o calor que eliminou 3/4 do planeta, foi o frio. Quando o asteroide atingiu a rocha rica em gesso da península de Yucatán, ele vaporizou bilhões de toneladas de enxofre e anidrita. Isso não era apenas poeira, era uma arma química em escala planetária. Esse enxofre foi lançado na estratosfera, onde se combinou com o vapor d'água para formar aerossóis de ácido sulfúrico. Esses aerossóis agiram como um espelho global. Eles refletiram a luz solar de volta para o espaço antes que ela pudesse tocar o solo. Modelos computacionais de cientistas climáticos sugerem que a quantidade de luz solar que atingia a superfície caiu para cerca de 1% dos níveis normais. Imagine uma noite sem lua que dura 3 anos. Era escuro demais para você ver sua própria mão na frente do rosto em algumas regiões. Essa escuridão efetivamente interrompeu a fotossíntese em todo o globo. As plantas não apenas pararam de crescer, elas murcharam e morreram. O sistema de produção de energia primária do planeta foi desligado. A queda de temperatura foi instantânea e brutal. Estamos falando de uma queda de aproximadamente 45 a 50 graus Fahrenheit na Terra em poucos dias. O mundo tropical e úmido do Cretáceo, que não tinha calotas polares, foi subitamente mergulhado em um congelamento profundo. Nos interiores continentais, as temperaturas permaneceram abaixo de 0 por anos, talvez décadas. Isso é o que os cientistas chamam de inverno de impacto. É o mesmo modelo teórico usado para prever o que aconteceria após uma guerra nuclear global.
Os dinossauros, que eram adaptados a um clima quente e estável, não tinham defesa evolutiva contra temperaturas abaixo de zero. Eles não tinham casacos de pele grossa, eles não hibernavam no sentido tradicional. Eles ficaram expostos e morreram congelados no escuro. Enquanto a terra congelava, os oceanos se transformavam em um túmulo. A escuridão eliminou o fitoplâncton, as plantas microscópicas que formam a base da teia alimentar marinha. Quando o fitoplâncton morreu, o zooplâncton que se alimentava dele passou fome. Então os peixes pequenos passaram fome. Então os amonites passaram fome. O colapso propagou-se para cima com uma velocidade aterradora. Isso criou o que os paleontólogos chamam de Oceano Strangelove, um termo nomeado após o filme, descrevendo um mar morto onde a ciclagem de nutrientes parou completamente. O registro geológico nos mostra que a extinção em massa nos oceanos foi altamente seletiva. Ela visou organismos que precisavam de carbonato de cálcio para construir suas conchas. Lembra-se da chuva de ácido sulfúrico? Ela caiu do céu por anos. Isso acidificou as camadas superiores do oceano. Quando o pH da água cai, torna-se quimicamente impossível para a vida microscópica construir conchas. Seus invólucros protetores literalmente se dissolveram. Isso eliminou o nanoplâncton calcário, o que causou o colapso do ciclo do carbono. Isso explica o mistério dos mosassauros e plesiosauros. Esses répteis marinhos de 15 metros eram predadores de topo. Eles não morreram diretamente pelo frio ou pelo ácido. Morreram porque seu supermercado fechou. Um mosassauro precisa de centenas de milhares de calorias por dia para sobreviver. Quando a cadeia alimentar colapsou de baixo para cima, simplesmente não sobrou nada para comer. Eles se voltaram uns contra os outros, canibalizando sua própria espécie até que não restasse nenhum. Os oceanos tornaram-se silenciosos, preenchidos apenas pela matéria orgânica em decomposição de um império morto caindo para o fundo do mar. As estatísticas da extinção KPG são assombradoras. Aproximadamente 75% de todas as espécies na Terra foram eliminadas, mas precisamos olhar atentamente para os 25% que conseguiram passar. A sobrevivência não foi sobre força, velocidade ou inteligência, foi sobre tamanho e metabolismo. Se você pesasse mais de 55 libras, você morria. Esse era o limite. Nenhum animal terrestre maior que um cão de médio porte sobreviveu ao evento. Os mamíferos sobreviveram porque já estavam vivendo nas sombras. Por 160 milhões de anos, os mamíferos foram suprimidos pelos dinossauros, forçados a viver em tocas e caçar à noite. Essa supressão os salvou. Estar debaixo da terra é a melhor proteção contra um pulso de calor e incêndios florestais. O solo é um isolante incrível. Apenas alguns centímetros de terra podem protegê-lo de temperaturas que ferveriam a água na superfície. Enquanto o T-Rex estava sendo assado vivo, nossos ancestrais estavam seguros em seus túneis. Mas sobreviver à explosão foi a parte fácil. Sobreviver à fome foi o verdadeiro teste. Os mamíferos eram detritívoros e insetívoros. Eles não precisavam de folhas verdes frescas ou presas vivas. Eles podiam comer vermes, larvas, raízes e matéria em decomposição. Em um mundo cheio de morte, os negócios estavam prosperando para os carniceiros. Além disso, seus ciclos reprodutivos eram rápidos. Um dinossauro leva 20 anos para atingir o tamanho total. Um mamífero pode se reproduzir em meses. Isso permitiu que suas populações se recuperassem rapidamente, apesar das altas taxas de mortalidade. A sobrevivência dos crocodilianos e das tartarugas é outro ponto de dados fascinante. Por que o dinossauro morreu enquanto o crocodilo viveu? Tudo se resume ao metabolismo. Os crocodilos são ectotérmicos, ou de sangue frio. Eles têm requisitos de energia extremamente baixos. Um crocodilo grande pode desacelerar sua frequência cardíaca e ficar até 2 anos sem uma única refeição. Eles simplesmente duraram mais que a fome. Além disso, eles viviam em ambientes de água doce, rios e pântanos. A química da água doce é diferente da água salgada. Ela é protegida contra a acidificação pelos minerais da terra. As teias alimentares nos rios baseiam-se em detritos, folhas mortas e lama orgânica, em vez de fitoplâncton vivo. Assim, quando as plantas morreram, o ecossistema do rio continuou funcionando com a reserva de matéria em decomposição por tempo suficiente para que os répteis sobrevivessem. O mistério aviário, a teoria do banco de sementes. A questão mais crítica e assombrosa da paleontologia moderna não é como os dinossauros morreram, mas por que um grupo específico deles se recusou a desaparecer.
Olhamos para o registro fóssil e vemos um massacre que reivindicou 75% da vida na Terra, mas as aves sobreviveram. Sabemos, como um fato, que as aves são dinossauros terópodes. O Velociraptor e o pato real não são apenas parentes distantes, são primos compartilhando a mesma linhagem. Então, a pergunta que mantém os paleontólogos acordados à noite é simples: por que o raptor é um fóssil enterrado na rocha, enquanto o pato está nadando na lagoa? Por décadas, a comunidade científica operou sob uma suposição preguiçosa. Pensávamos que foi o voo que a salvou. Parecia lógico que ser capaz de voar para longe da devastação era o bilhete dourado. Mas essa teoria colapsou sob o peso de novas evidências. Os pterossauros eram voadores magníficos, alguns com envergaduras do tamanho de caças a jato, e foram extintos. Muitos grupos de aves arcaicas, como os enantiornites, preenchiam os céus do Cretáceo. Estas eram aves opostas, que se pareciam exatamente com pardais ou gaviões modernos, exceto que tinham dentes em suas mandíbulas e garras em suas asas. Eram mestres da aerodinâmica, mas foram completamente dizimados. O voo não foi o salvador. A solução, publicada em um estudo inovador no ano de 2020, aponta para duas características específicas e aparentemente menores que fizeram a diferença entre a vida e a morte: o bico e o habitat. Para entender isso, temos que olhar para o que aconteceu nos dias após o impacto. Quando o asteroide atingiu a península de Yucatán, ele não causou apenas uma explosão. Ele vaporizou camadas de rocha e enviou uma cortina de ejeção superaquecida para a atmosfera superior. Conforme esse material caía de volta para a Terra, transformava o céu em uma churrasqueira. A temperatura do ar subiu para centenas de graus por várias horas. Depois veio o inverno nuclear. Poeira e fuligem bloquearam o sol por anos. A fotossíntese parou. As plantas morreram. Os herbívoros que comiam as plantas passaram fome, e os carnívoros que comiam os herbívoros seguiram-nos para o esquecimento. Neste mundo faminto, ter dentes tornou-se uma desvantagem. Os dinossauros semelhantes a aves com dentes pereceram porque eram especialistas. Eles dependiam de insetos ou carne fresca, fontes de alimento que desapareceram quando o ecossistema colapsou. Mas os ancestrais das aves modernas já haviam evoluído um bico desdentado. Um bico não é apenas uma boca, é uma ferramenta especializada de alta pressão, projetada para quebrar cascas duras, especificamente sementes. Sementes são cápsulas do tempo biológicas. Elas são resistentes, duráveis e blindadas. Elas podem permanecer enterradas no solo por décadas, resistindo ao fogo, geada e escuridão, enquanto mantém seu valor nutricional no interior. Quando as florestas queimaram e as folhas apodreceram, o solo ainda estava cheio de trilhões de sementes. As aves que possuíam o bico, o quebra-nozes, podiam acessar este massivo e oculto banco de sementes que ninguém mais conseguia tocar, enquanto os raptores com dentes morriam de fome esperando por presas que nunca retornariam. As aves com bicos estavam escavando calorias de sobrevivência na sujeira. Existe outra camada nesta teoria, proposta por pesquisadores que observam a estrutura da devastação, a destruição total das árvores. A onda de choque do impacto e as subsequentes tempestades de fogo globais nivelaram as florestas do mundo. O dossel foi incinerado. Isso significou que as aves arbóreas, aves que se especializavam em viver, nidificar e caçar em árvores, perderam seu lar. Se você mora em uma árvore e as árvores queimam, você não tem onde dormir e nem onde se esconder. O registro fóssil confirma que as linhagens de aves arbóreas desapareceram. As únicas aves que sobreviveram foram as aves terrestres, semelhantes às codornas, tinamídeos ou galinhas modernas. Cada ave viva hoje, do colibri ao avestruz, é descendente desses poucos sobreviventes terrestres e comedores de sementes que conseguiram cavar uma vida nas cinzas. Levou milhões de anos para que elas reaprendessem a viver em árvores, pela simples razão de que as próprias árvores tiveram que crescer novamente primeiro. Quando a luz do sol finalmente rompeu a névoa atmosférica, após uma década ou duas de escuridão, revelou um planeta que parecia menos com a Terra e mais com um terreno baldio em Marte. As grandes florestas de coníferas do Cretáceo haviam sumido. A paisagem era cinza, silenciosa e estéril. Mas a vida é terrivelmente resiliente. O primeiro organismo a colonizar este novo mundo morto foram os fungos. Vemos um massivo pico de fungos nas camadas fósseis imediatamente após o impacto.
É uma linha geológica fina, onde os esporos de fungos dominam tudo o mais. O mundo era efetivamente uma pilha de compostagem gigante, um cemitério planetário de biomassa em decomposição, e os fungos estavam banqueteando-se. Depois vieram as plantas, mas não as florestas complexas que conhecemos. O registro fóssil mostra um fenômeno global conhecido como o Pico das Samambaias. Por milhares de anos, a Terra foi coberta quase exclusivamente por samambaias. Na botânica, as samambaias são conhecidas como táxons de desastre. Elas são resistentes, crescem rápido, reproduzem-se com esporos que podem viajar milhares de milhas no vento e prosperam em solo perturbado e pobre em nutrientes. Se você caminhasse pela América do Norte 30 mil anos após o meteoro, não veria uma floresta diversa. Veria um mar infinito e monótono de samambaias verdes da altura da cintura, estendendo-se de horizonte a horizonte, com quase nenhuma árvore à vista. Foi uma recuperação, mas foi agonizantemente lenta. Levou cerca de 500 mil de anos para o ciclo global de carbono estabilizar. Levou ainda mais tempo para as florestas retornarem à sua antiga glória de dossel. Mas quando o fizeram, o pêndulo oscilou violentamente na outra direção. As massivas quantidades de dióxido de carbono liberadas pelos incêndios globais e pela decomposição de organismos causaram um evento de aquecimento global descontrolado. Quando a linha do tempo atingiu o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, o planeta passou de uma geladeira a uma estufa. Temos evidências geológicas de palmeiras crescendo no Alasca e crocodilos nadando nas águas mornas do Círculo Ártico. O Equador era provavelmente quente demais para muitas formas de vida, empurrando a evolução em direção aos polos. Com os dinossauros não aviários desaparecidos, o planeta enfrentou um vácuo ecológico massivo. A natureza abomina o espaço vazio. Não havia grandes herbívoros para manter a vegetação sob controle e nenhum grande predador para caçá-los. Os mamíferos, nossos ancestrais, ainda estavam escondidos. Eram criaturas pequenas e rastejantes do tamanho de guaxinins ou musaranhos, aterrorizados pela luz. Haviam passado 150 milhões de anos sob a bota dos dinossauros e não estavam prontos para assumir o controle imediatamente. Mas os dinossauros tentaram retomar seu trono. Muitas vezes pensamos que a era dos dinossauros terminou instantaneamente, mas isso não é totalmente verdade. Na ausência do T-Rex, um novo grupo de monstros evoluiu para preencher o vazio, particularmente na América do Sul e na Europa, os Phorus racidae, mais conhecidos pelo público como aves do terror. Estas não eram como os avestruzes pacíficos que conhecemos hoje. Eram predadores de topo que atingiam até 3 metros de altura e pesavam quase 500 quilos. Não voavam, eram pesadamente musculosos e incrivelmente rápidos. A ave do terror, conhecida como Kelenken, tinha um crânio de quase 80 centímetros de comprimento, o maior crânio de ave já descoberto. Possuía um bico massivo e ganchudo, projetado para golpear verticalmente como uma picareta. Ao contrário de leões ou lobos que sufocam suas presas, as aves do terror usavam força bruta. Elas perseguiam cavalos primitivos ou marsupiais e cravavam aquele bico no crânio ou na espinha da vítima, esmagando o osso instantaneamente. Por milhões de anos durante o Paleoceno e o Eoceno, os mamíferos estiveram efetivamente no cardápio. As aves do terror provam que o plano corporal dos dinossauros ainda era superior para o domínio terrestre. Os mamíferos só sobreviveram a esta era porque eram esquivos, reproduzindo-se rápido e mantendo-se fora de alcance. Foi uma corrida armamentista evolutiva aterrorizante e, por muito tempo, pareceu que as aves iam vencer e reiniciar o relógio de volta ao Cretáceo. Nas selvas densas e sufocantes do que hoje é a Colômbia, as altas temperaturas globais permitiram que os répteis crescessem até tamanhos que desafiavam a física. Na formação Cerrejón, paleontólogos descobriram os fósseis da Titanoboa. Esta era uma cobra que se estendia por 13 a 14 metros de comprimento e pesava mais de 1 tonelada. Para colocar em perspectiva, era mais longa que um ônibus escolar e pesada o suficiente para esmagar um carro. Foi a maior cobra que já viveu. Era tão massiva que caçava crocodilos de 6 metros no café da manhã, consumindo-os inteiros. A Titanoboa nos diz algo crucial sobre o clima. Uma cobra de sangue frio daquele tamanho é termodinamicamente impossível em nosso mundo atual. Ela precisa de altas temperaturas ambiente, provavelmente em torno de 32 graus Celsius em média, apenas para alimentar seu metabolismo. O mundo pós-impacto era uma terra de gigantes nascidos do calor.
Eventualmente, no entanto, os mamíferos venceram a guerra. Conforme o clima começou a esfriar ao longo de milhões de anos e as densas florestas tropicais abriram espaço para pradarias e savanas, a vantagem mudou. As aves do terror eram predadores de emboscada que precisavam de cobertura. Elas tiveram dificuldades nas planícies abertas. Os mamíferos tornaram-se mais inteligentes, mais sociais e mais adaptáveis. Eles evoluíram para a megafauna, preguiças gigantes, mamutes lanosos e, eventualmente, os primatas que se tornariam nós. Mas o reinado das aves do terror serve como um lembrete humilhante de que nossa dominância não estava garantida. Escapamos por pouco de sermos comida de passarinho. Precisamos quebrar um equívoco linguístico comum agora. Frequentemente ouvimos as pessoas dizerem que as aves são descendentes de dinossauros. Isso é biologicamente descuidado e enganoso. As aves são dinossauros. No sistema rigoroso de classificação biológica chamado cladística, você nunca deixa de ser o que seus ancestrais foram. Humanos são primatas, mamíferos e vertebrados. Não deixamos de ser mamíferos quando inventamos a roda. Da mesma forma, as aves são dinossauros terópodes maniraptorus. Quando você olha pela janela da cozinha e vê um pardal saltando na cerca, você está olhando para um velociraptor altamente especializado e encolhido. Isso não é imagem poética, é um fato anatômico rígido. Vamos olhar para o equipamento. Se você cortar um frango para o jantar, encontrará a fúrcula, ou o osso da sorte. Encontramos este exato mesmo osso no peito do T-Rex. É uma característica de dinossauro. Além disso, uma ave tem um sistema respiratório único de alto desempenho. Ao contrário dos mamíferos, que inspiram e expiram usando um diafragma, misturando ar velho com ar novo, as aves têm um sistema de pulmões fixos e sacos aéreos que invadem seus ossos ocos. Isso permite um fluxo contínuo e unidirecional de oxigênio fresco, tornando-as incrivelmente eficientes. É por isso que um ganso pode voar sobre o Himalaia em altitudes onde um humano precisaria de uma máscara de oxigênio para sobreviver. Paleontólogos encontraram vértebras de T-Rex e ossos de pescoço de saurópodes, com os mesmos bolsões ocos para esses sacos aéreos. O rei lagarto tirano respirava como um pombo. Tinha um motor turbinado que lhe permitia perseguir presas sem ficar ofegante. Encontramos amostras de âmbar e fósseis de grão fino, preservando penas de dinossauros em detalhes primorosos. Estas não eram apenas para o voo. O voo veio muito depois. Originalmente, as penas serviam para isolamento e exibição. Muitos dinossauros que crescemos pensando serem monstros escamosos eram, na verdade, fofos. O Velociraptor provavelmente se parecia mais com um falcão gigante corredor do que com a criatura semelhante a um lagarto que você vê nos filmes. Descobrimos um dinossauro chamado Yutyrannus, um primo do T-Rex com 9 metros de comprimento, que era coberto por uma espessa camada de penas desgrenhadas porque vivia em um clima mais frio. A linha entre dinossauro e ave não existe, é um gradiente. Até o comportamento deles é idêntico. Encontramos fósseis de oviraptores sentados em seus ninhos, chocando seus ovos exatamente como uma águia moderna. Eles não abandonavam seus filhotes como as tartarugas marinhas. Eles os protegiam. Usavam o calor do corpo para incubar os ovos. Provavelmente dançavam para atrair parceiros, balançando as cabeças e exibindo suas penas, assim como as aves do paraíso fazem hoje. A conexão é ininterrupta através do tempo profundo. Se você quiser ver um dinossauro não aviário em carne e osso, considere o casuar. É uma ave grande e que não voa, que vive nas florestas tropicais da Austrália e da Nova Guiné hoje. Ele é tão alto quanto um homem, coberto de penas pretas semelhantes a pelos que parecem primitivas. Na cabeça ele ostenta um casquete, um capacete ósseo coberto de queratina, cujo propósito ainda é debatido, mas a característica mais aterrorizante está em seus pés. O dedo interno possui uma garra de 12 centímetros, semelhante a uma adaga. Se você irritar um casuar, ele não vai te bicar. Ele vai pular e chutar para frente, usando aquela garra para estripar ameaças. É agressivo, territorial e primitivo. É essencialmente um raptor que sobreviveu ao asteroide e continuou vivendo. Representa uma linha direta de 180 milhões de anos de evolução de predadores, ininterrupta pelo apocalipse. Então, o asteroide eliminou os dinossauros? Não. Isso é uma mentira que contamos às crianças para fazer a história parecer simples. Ele eliminou os grandes dinossauros. Eliminou os que não conseguiram se adaptar. Ele podou a árvore da vida, violenta e indiscriminadamente, mas não a arrancou pela raiz.
A linhagem continuou. Hoje, existem cerca de 6.000 espécies de mamíferos na Terra. Achamos que somos os donos do lugar. Mas existem mais de 10.000 espécies de aves. Elas ocupam todos os ambientes, desde as prateleiras de gelo congeladas da Antártida até o Saara escaldante, do oceano aberto ao centro de nossas cidades. Pela contagem de espécies, estatisticamente ainda estamos vivendo na era dos dinossauros. Eles apenas mudaram sua estratégia. Trocaram o tamanho massivo pelo voo e dentes pesados por bicos eficientes. Eles sobreviveram aos vulcões das armadilhas do Decão. Sobreviveram à divisão violenta do supercontinente Pangeia e sobreviveram a uma rocha de 10 quilômetros de largura, atingindo o planeta a 64.000 quilômetros por hora, com a força de bilhões de bombas atômicas. Eles são, sem sombra de dúvida, a maior história de sobrevivência na história da vida neste planeta.